Olá! E aí, gente, tudo bem? Que bom rever vocês, viu? Muito feliz. Essa aqui é a Escola Bíblica Dominical. Mas a gente está chamando de Escola Bíblica Dinâmica, porque você pode ver isso depois do culto infantil, você pode assistir isso na segunda, na terça, qualquer dia da semana você pode assistir. Então, a gente chama de Escola Bíblica Dinâmica. A vantagem de assistir no domingo é que a gente pode tentar interagir de alguma forma. Eu gravo isso antes, mas a gente conversa depois. Eu só sofro 2 vezes, né? Porque eu gravo a aula e depois, no dia da transmissão, eu assisto novamente para acompanhar, ver se surge alguma pergunta, alguma coisa. E normalmente eu fico sempre bicudo, viu? Não devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo. Eu esqueci disso, eu esqueci daquilo. E eu percebi que semana passada eu esqueci de mostrar a revista para vocês, né? A gente está estudando essa revista aqui, Conexões. E hoje a gente começa uma nova conexão. A conexão entre a primeira carta, a primeira epístola de João e o livro de Malaquias, e o último livro do Antigo Testamento. Hoje a gente vai então conversar sobre o primeiro livro de João, primeira epístola de João. Por que a gente chama de primeira epístola de João? Antes de começar a conversar sobre isso, eu quero convidar você a orar comigo, pedir para que Deus nos oriente e nos guarde. Teve um comentário que foi muito interessante, é que um amigo chegou e me perguntou: que papel é esse que você fica olhando na hora da aula? São meus resumos, tá vendo? Eu faço meu resumo aqui. Opa, isso aqui. 2 Pedro. Eu faço resumos aqui do que... Esse aqui é o resumo de hoje. Do que a gente vai conversar. Seu curioso, matei sua curiosidade. Eu falei que ia responder e tá aí. É porque você nunca foi meu aluno presencial. Porque os alunos presenciais sabem que eu andava com caderninho para cima e para baixo. E teve um dia até que o aluno quis pegar meu caderno. Eu falei: pode pegar, o caderno só tem bobagem. Aí ele devolveu. Mas é isso, vamos orar, pedindo para que Deus nos dê sabedoria, bom entendimento da sua palavra. E de novo eu vou falar com você o que eu gosto de pensar. Eu sou responsável por tudo que eu falo, mas eu não sou responsável pelo que você ouve. Há um intermediário, um intérprete entre nós aqui. E é Ele que nos faz estudar a palavra, o Espírito do Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que é tão rica e tão poderosa. Nós queremos te agradecer pela oportunidade que a gente tem de estudá-la. A gente quer te agradecer muito por isso. Nós sabemos que as estruturas hoje das igrejas querem acabar com os estudos da tua palavra. Porque se a gente conhece a verdade, se a gente tem como referenciar a nossa vida, fica muito mais difícil de sermos manipulados. Então, Senhor, tem misericórdia desses que estão aqui, interessados em ouvir da Tua palavra. Que nós mesmos possamos estudar e nos aperfeiçoar, para que nós tenhamos maturidade para enfrentarmos o dia mau. Nós te oramos assim, em nome de Jesus, amém. Eu falei de EBD, né? Escola Bíblica Dominical, e falei de dinâmica, mas essa Escola Bíblica Dominical é da Igreja Batista de Barão da Taquara. João, vamos pensar no João, a primeira epístola. Acho que hoje eu vou apagar o quadro algumas vezes. Porque é interessante, a gente sempre começa pensando no autor, né? Por que as pessoas entendem e tiveram tanta dificuldade para perceber que esse João é o mesmo, o apóstolo lá? Na verdade, não teve muita dificuldade, não. É porque, se você ler os 5 capítulos, você percebe que em momento nenhum ele diz que ele é João.
Tem muita semelhança, a gente vai ver isso, tem muita semelhança entre o Evangelho e essa epístola. Só na segunda e na terceira carta é que ele se apresenta como João o presbítero. E aí as pessoas têm dificuldade, os que questionam a autoria dos textos bíblicos, né? Mas sempre é interessante a gente conversar sobre isso. A autoria disso aqui sendo o mesmo do Evangelho. Alguns supõem que pode ser outro João, mas olha, tem pouca importância isso. Porque o que a gente vê é que há uma conexão entre as cartas 1 João, 2 João, 3 João. E lendo 1 João, então elas se aproximam. Mas lendo 1 João é quase impossível você falar, opa, esse é o João do Evangelho. A gente até estudou, viu, o Evangelho de João, uma perspectiva do Evangelho de João, mas nós já estudamos. E quem é esse autor? Esse autor supervisiona, lendo os textos você percebe que ele supervisiona uma comunidade de judeus, seguidores de Jesus. E dentro dessa comunidade, um grupo, eu estou contextualizando para que você entenda, um grupo saiu dessa comunhão e estava instigando a hostilidade no meio da comunidade. E é contra isso que João vai falar aqui na sua primeira carta, na segunda também a gente vai ver com clareza, e na terceira também nós vamos ver isso. Então, o que essa galera que estava fazendo, o que eles estavam querendo? Na verdade, esses que João se opõe, que ensinam diferente dos ensinos dos evangelhos e dos apóstolos, eles acham que Jesus é diferente do rei, que Jesus é diferente do soberano, do poderoso. Eu vou pedir a Marília para ler, só para a gente entender bem isso. Então, eu não sei se ficou claro. Existia um conflito dos que saíram da igreja por causa de comportamento promíscuo, por causa de serem mesmo afastados da igreja, e porque eles eram gananciosos demais. Alguns acham que esse é o prenúncio do que seriam os gnósticos, tá? Mas aqui a gente não vê a palavra gnóstico, não vê ninguém se opondo a isso, mas vê alguns princípios disso. Então eles acham que, por exemplo, eles acham que Jesus não veio em carne, que é um espírito, e o que eu faço na minha vida privada não tem nada a ver com o que eu faço na minha vida devocional. Então, assim, era muita resistência que existia, e cuidado, hein? Se você é desses, vai receber pancada nessa aula de EBD. Eu sinto muito, está escrito no texto. Por isso, eu vou pedir a Marília para ler vários textos, para ver se faz sentido. Você ouve e você relê depois e aprende depois. 1 João capítulo 2, versículos 18 a 23, Marília, por favor. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Amém. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Muito bem, capítulo 4, versículos 1 a 3. Vai ter também no capítulo 3, mas a gente vai ler muitas coisas só para afirmar bem essa ideia de João de se contrapor àqueles que ficavam contra Cristo, contra o enviado, contra o Messias.
E ele fala, vocês sabem a verdade. João não vai falar nada novo. Você vai perceber ao longo da nossa conversa que João sempre se reporta ao que acontece lá no Evangelho de João, do capítulo 13 ao capítulo 17, quando tem a oração sacerdotal do nosso Mestre Jesus. 4, de 1 a 3, Marília, por favor. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então, vocês entenderam bem, né? O que é que João vai fazer. E esse texto aqui é muito mais um sermão poético do que uma carta. Se você prestar atenção na estrutura da primeira carta de João, você vai perceber que é muito mais um sermão cheio de poesia, cheio de coisas lindas, do que uma carta mesmo. E as ideias principais, então, da primeira carta de João, você vai encontrar no Evangelho de João, nos capítulos de 13 a 17. Se você quiser estudar mesmo, leia Evangelho de João de 13 a 17 e depois releia isso, você vai ver que é muito semelhante, é muito parecido. Ok, então tá bem. Se João escreve um sermão poético, qual é o tema do sermão de João? O tema do sermão de João, desse que a gente está estudando, é vida, verdade, por isso luz e amor. Mas olha, não é linear. Como eu não coloquei isso aqui de forma linear, eu queria que você entendesse que isso aqui não é linear. Ele perpassa um, outro, vem no outro, vem no um, vem no outro, vem no um. Faz disso aqui um caleidoscópio. É isso que João faz. Então, como é que ele faz isso? Com um sistema que a gente chama na teologia de amplificação. Como é que é isso? Ele começa com um tema e depois ele vai fazendo esse tema crescer, crescer, crescer. Ele vai dar uma ênfase repetida. Ele vai repetir, repetida, várias vezes. Várias vezes ele repete. Ele cria hipérboles. Ele cria fortes contrastes. Bem, você entendeu isso, não é? Você entendeu isso que você está falando? É hipérboles que eu botei? Não, mas é hipérboles. Ainda bem que eu falei certo, né? Na hora de escrever aqui eu troquei as bolas aqui. Obrigado, Marília. Então, preste atenção nisso, a gente vai ver isso acontecendo no Evangelho, na primeira carta de João, não no Evangelho. Vamos lá, vamos continuar. Você viu que eu apaguei o quadro, não é mais mesmo? Apaguei aqui. Nada como um apagador, né? Isso aqui é presente da professora Esther, viu? Ó, isso aqui vai acabar uma hora, hein? O apagador, só vai acabar o apagador. Ok, então, o livro se estrutura dessa forma. Você tem uma introdução muito clara e uma conclusão muito clara. Depois a gente fala do meio. Ela tem uma introdução e uma conclusão muito claras. Todas duas muito claras. Eu vou pedir a Marília para ler capítulo 1, versículo... capítulo 1, versículos... toda, né? De 1 a 4. Porque você vai ver que ele vai falar das mesmas coisas que fala o Evangelho de João. Pode ler, Marília, por favor. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada.
Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Olha, que coisa maravilhosa que é a palavra de Deus, viu? Eu não sei se é muito claro para você, que acho que é o versículo 3, Marília, que ele fala assim: nós vimos a palavra se transformar em gente, que é Jesus. Ele está falando de quem? Dos apóstolos. E agora é uma outra geração. Ele vai falar, agora depois ele não fala em nós, ele fala vocês e nós juntos temos koinonia. Vocês. Isso aqui é genial, né? Vocês e nós juntos temos koinonia. Mas a nossa koinonia, a nossa comunhão, é na verdade com o Pai. Você entendeu isso? Assim, nós vimos e testemunhamos para vocês. Vocês ouviram e creram no seu coração. E isso faz com que nós nos aproximemos uns dos outros. Não porque nós somos os caras, não porque vocês são os caras, mas porque Jesus é a palavra revelada. Então é muito lindo isso. Isso me ensina que a igreja é feita de pessoas diferentes, de gerações diferentes, que procuram a mesma comunhão. Igreja não é feita de gueto. Igreja não é feita só de mulheres. Igreja não é feita só de homens. Igreja não é feita só de crianças. Igreja não é feita só de jovens. Igreja não é feita só de adultos. Igreja é todo aquele que experimentou Jesus no seu coração, novo ou antigo. Então é muito interessante. E quem é que faz essa liga? Jesus. É muito bonito isso. Depois a gente vai entender melhor isso olhando o miolo do livro. E tem aqui também, isso é a introdução, e tem aqui também na conclusão, aqui a gente vai fazer isso, eu vou pedir a Marília para ler novamente, agora, novamente não, vai ler capítulo 5, versículo 18 a 21, e você vai ver como é que ele vai concluir o livro. De novo, lembrar da primeira, para lembrar da epístola de João. Vai lá. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Ai, gente, é muito interessante, né? Porque o Evangelho de João quer mostrar que Jesus é Deus. E lê só aquele pedacinho, Marília, que o autor vai dizer que a gente está em Jesus, e estar em Jesus é igual estar com Deus, estar em Deus. Lê de novo, por favor, esse versículo aí, que você leu ainda há pouco. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Acho que você leu já. Eu não sei qual é o versículo aqui, está nesse aí que você leu, que Jesus é Deus. Não? Não achou não? Trabalho de casa aí, velho. Você leu aí, eu ouvi você falando. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, ele é o verdadeiro. Eita, Jesus sem essa aqui no final. Ele é o verdadeiro Deus, a gente está nele, em Jesus. E se vocês querem saber, estando em Jesus, a gente está com Deus.
É sensacional isso. Então ele começa assim e ele termina assim. Vou dizer para vocês, essa primeira epístola de João é das poesias mais lindas que tem. Elas estão registradas entre João 1, verso 5, até João 5, verso 17. É isso que nós vamos ver agora na subdivisão. Eu vou apagar novamente na subdivisão que nós faremos da carta. Esse evangelho é muito interessante. Eu vou pedir a Marília para ler capítulo 1, versículo 5 e capítulo 3, versículo 11. Então você vai perceber que de 3 a 11 até 5, 17, vai tratar de uma mensagem. E de capítulo 5, 1, 5 até 3, 10, vai tratar de uma mensagem. Como é que a gente sabe disso? Eu vou pedir a Marília para ler 3, 11 e 1, 5. 1, 5 e depois 3, 11. Vocês vão perceber que há uma subdivisão aí no texto. Vou pedir a Marília para ler. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Ok, pode ler agora o outro. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Você percebeu que ele, de forma muito, nem tão sutil assim, ele faz uma subdivisão. Ele vai dizer assim, essa é a mensagem, Deus é luz. Esta é a mensagem, Deus é amor. E aí, isso aqui tudo vai mostrar como é que um filho de Deus reflete a luz dele. Olha que coisa maravilhosa. Aqui a gente vai ver toda a característica de amor que a gente vê. Aqui é que a gente aprende quando é na classe lá das crianças, né? No capítulo 4, versículo 8, 1 João. O que está escrito lá? Não, Marília lembra. Deus é amor. Isso a gente aprende lá atrás. É aqui, Deus é amor. Mas já está escrito, toda essa estrutura aqui vai mostrar que Deus é amor. É aqui, vai mostrar que Deus é luz. Eu vou tentar exemplificar isso para você da seguinte forma. Eu vou pedir a Marília para ler os textos e eu vou colocando as informações aqui, tá bom, Marília? Capítulo 1, capítulo 1, versículo 6. Vai lá. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, olha só, ele vai falar sobre todo esse texto, sobre caminhar na luz. Depois ele vai falar, mas como é que você caminha na luz? 1:10, Marília. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, como é que eu vou caminhar na luz? Andando nos seus mandamentos. Que legal, né? E se eu errar? 1:9, Marília. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a gente volta de novo para aqui. Deus é luz. Então eu tenho que caminhar na luz. Como eu caminho na luz? Por meio dos seus mandamentos. E quando eu erro? Quando eu erro, eu confesso. E aí eu volto a caminhar na luz. Olha aqui, que coisa interessante. Mas olha, tem mais, hein? Capítulo 2, versículo 3, Marília. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Você vai ver que aí ele vai mostrar que quem anda na luz, a escuridão está no passado. Capítulo 2, versículo 6, Marília. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então,
quem anda na luz, quem deixa a escuridão para o passado, tem uma vida íntegra. Concorda comigo? Pensa nisso. Agora vamos capítulo 2, versículo 9, Maria. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Sempre. É muito interessante que é aí que ele vai falar, que diz que ama a Deus e não ama seu irmão. É uma conversinha. Então, ele vai voltar a isso. E finalmente, capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se eu quero andar na luz, eu tenho que ter cuidado. Cuidado para não me misturar com o mundo. Vou pedir a Maria para ler 2, 21 e 22. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Então, você sabe, né? Aqui, João vai dizer que quem diz que ama a Deus e que não vê e não ama o seu irmão que vê, é uma conversa fiada. Porque, na verdade, se eu amo a Deus, que eu não vejo, eu também tenho que amar aquelas pessoas que eu vejo. É essa estrutura que João vai denunciar aqui. Então, assim, não dá para eu ficar de meia conversa. Eu tenho que amar de verdade e de coração. É o que diz aí a primeira carta. Por isso ele vai dizer, cuidado com essa galera que anda enganando vocês. Cuidado com essa galera que não conhece a verdade. E vocês que conhecem a verdade, façam a verdade aparecer em tudo que vocês executarem. A Marília leu capítulo 2, versículo 21 e 22. Aí eu vou pedir a Marília para ler capítulo 2, versículo 27. A gente vai ver aqueles que conhecem a verdade, aqueles que andam na luz, são chamados de... Lê aí, Marília. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Então você vê aí que quem conhece a verdade não é enganado. Quem conhece a verdade é chamado de filho de Deus. E quem conhece a verdade pratica a justiça. Justiça social e a justiça de relacionamentos também. Isso é importante eu parar para pontuar para vocês aqui, que nós vamos perceber que esses enganadores, eles estavam usando a igreja para ganharem dinheiro. Quase sempre é assim. Eles se envolvem com o poder e com a ambição para conquistarem tanto uma coisa quanto outra. Vou tentar explicar melhor. O que as pessoas estavam fazendo? Depois você vai ver, entender melhor isso quando estudarmos a segunda e a terceira carta. As pessoas estavam indo de um lugar para o outro e não tinha esse negócio de Airbnb, né? Não tinha esse negócio de hotel. Então as pessoas estavam passeando e chegando lá, se alojando na casa dos irmãos. Aí se alojavam na casa dos irmãos, comia lá. Eu sou da igreja tal. E aí ficavam enganando as pessoas. Por isso que João deixa muito claro, se a pessoa não confessa que Jesus veio em carne, não entra nessa conversa e abre a sua porta para eles. Tudo bem que os caras não iam roubar, mas eles ficavam na aba, na sombra. Hoje, isso não acontece mais, porque a gente tem as juntas missionárias. Inclusive estamos na campanha de missões. A gente entrega o dinheiro e o missionário é sustentado pela nossa oferta. E esse missionário vai alugar uma casa lá e vai ficar naquele lugar, não vai ficar na casa de ninguém, sustentado pela junta. E a gente só recebe mensagens de vez em quando. Mas imaginem que chega um missionário aqui e não tem lugar para ficar. Nós é que cedemos a casa para eles.
E quem é de antigamente sabe que isso acontecia. Ah, sou da igreja de fulano de tal. Nós moramos, eu e Marília, antes de termos o Mateus, moramos em Campinas, e tinha gente que aparecia lá. Nós éramos membros, antes de ir para Campinas, nós éramos membros da Igreja Batista em Irajá. E a pessoa chegou lá na igreja falando assim, eu conheço o pastor Falcão. Foi muito engraçado, porque aí, como é que a gente vai abrir a nossa casa para receber uma pessoa que a gente nunca viu, só porque falou conhece o pastor Falcão? Mas graças a Deus pelo telefone, a gente ligou pro pastor Falcão. Aí ele falou assim, eu não me lembro dessa pessoa não, mas falar que conhece o pastor Falcão é fácil. Eu quero saber se o pastor Falcão conhece ela. Aí a gente percebeu que era uma falcatrua e a moça nem era membro da igreja, não se envolvia com a igreja. Eu já tinha sido vice-presidente da Igreja Batista de Irajá. É muito curioso, né? Como as pessoas... Era isso que acontecia nessa época. Eu não estou dizendo que a moça ia roubar a gente, nem nada disso, mas usa a estrutura da igreja para se dar bem, para conseguir, para conquistar algumas coisas. E eu estou rindo porque eu acho muito curioso, porque nós, igreja tradicional, temos um nome. Temos um nome que vale muito. As outras igrejas aí abrem uma portinha, nem é uma igreja batista, e coloca assim, Igreja Batista da Renovação. Por que ele botou o nome Batista? Só para ter credibilidade. Então é muito importante a gente entender isso, que existem pessoas malvadas, existem pessoas maldosas, e quem lê aqui a primeira epístola de João vê isso com clareza, muito claramente. A gente tem que andar na luz, mas nós somos filhos da luz. E como filhos da luz, a gente transparece, deixa muito claro essa luz que nós temos. Mas João não para só na luz. Ele vai intercalar isso com o amor, que é muito interessante, que é assim, você não precisa desprezar a pessoa, você não precisa ofender a pessoa, você precisa estar agarrado no amor. E o verdadeiro amor vai vencer todo medo que porventura aconteça conosco. Vamos lá, vamos passear de novo aqui. Falei muito, né? Mas desculpe, é assim mesmo. Vamos lá, Deus é amor. Vamos, 3:6, Marília, 3:6. João, 1 João 3:6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Muito bem, então, aquele que confia, conhece quem é. Agora vê, por favor, 4 e 5. Eu devia começar por aqui. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então ele vai dizer que o amor se manifesta afinado com a lei, com a palavra. E a palavra lembra do prólogo lá? A palavra se revelou em Jesus. Quer fazer a coisa certa? Imita Jesus. Então, se nós fizermos isso, a gente vai ficar mais parecido com Deus. Capítulo 3, versículos 3 e 4. Capítulo 3. Versículos 3 e 4. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Ok, então, na verdade, se a gente ama, a gente confia, a gente ama, então a gente fica parecido com Deus. Agora ele vai falar de novo sobre os falsos mestres. Capítulo 3, versículo 17. Desculpa, 3:7, não 17. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, presta atenção nisso. Aqui, a gente vai perceber que a gente pratica a justiça porque Jesus é o justo. Leia, por favor, para mim, Maria, capítulo 3, versículos 8 e 9.
Ele vai deixar muito claro que sem Jesus, nada. Nada de amor, nada de luz, nada de justiça. Com Jesus, sempre amor, sempre justiça, sempre paz. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Olha que coisa. Então, o segredo é Jesus, 3:11. Capítulo 3, verso 11. Fechou. Ah, fechou. Abre de novo. 3:11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então você ouviu a mensagem do próprio Jesus, não é? Que a gente tem que aprender a amar uns aos outros. Vou pedir para ler 3, versos 13 e 14. Aí ele vai falar que estando em Jesus e amando os outros, a gente não tem que ter medo, nem viver angústia, porque Jesus é que vai tirar tudo isso de nós. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Ok, agora vamos ao capítulo 4. Capítulo 4, versos 1 e 2. Vocês vão ver aí. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Ok, eu já tinha lido esse texto, mas eu queria que lesse de novo, porque enquanto estava preparando o esboço, eu me lembrei muito do professor, nosso professor Diné, professor de homilética. O professor Diné deixou muito claro que não importa se você fala sobre o Novo Testamento ou sobre o Antigo Testamento, na sua mensagem as pessoas têm que ver Jesus. Eu achei isso de uma beleza extraordinária, porque a gente não está aqui para estimular as pessoas a terem uma vida moral elevada. A essência do Evangelho é uma pessoa, é Jesus. Então, se eu quero conhecer a Bíblia, eu preciso conhecer Jesus. Se eu quero conhecer o Antigo Testamento, sobre a ótica do Evangelho, eu leio o Novo Testamento sobre a ótica de Jesus. Se eu quero andar na luz, eu olho para a luz. Ele é a luz. Então, se eu quero manifestar o amor, eu tenho que mostrar que o amor veio de Deus na pessoa de Jesus. Vamos ler agora capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Quem é que não... Quem nunca cantou isso? Maior é o que está em nós do que... tá aí. Do que o que está no mundo. Tá aí na primeira carta de João. 4:12, Marília. Isso aqui é sensacional. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Lê o 19 também, por favor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É muito lindo isso, gente. Por que a gente sabe que a vitória é daqueles que confiam em Deus? Porque a gente já começou a ter a vida eterna agora. Vida eterna não é o que vai vir lá na frente, é o que você e eu recebemos ao aceitarmos Jesus como Salvador. Nas conexões,
eu quero ficar agarrado numa linha, na primeira linha do texto que o pastor produziu. O amor só existe no gesto. O amor só existe na ação. Amor e conhecimento andam juntos. Porque conhecer a Deus é ter características semelhantes a Ele. O amor não nos torna tolos. Não. Por isso, nós temos a luz conosco. Então não se iluda. E eu estou dizendo isso olhando para mim mesmo. Eu não preciso ficar com medo do amanhã, porque o amor joga fora todo medo. E essa é a grande conexão que nós vamos fazer com os 3 últimos profetas do Antigo Testamento, Ageu, Zacarias e Malaquias. Quem ama de verdade faz, não é conversa. Vive. E não vive iludido. Porque mesmo que ele tenha deixa eu explicar por que eu dei uma risadinha irônica aqui. Porque algumas vezes a gente sabe que vai ser enganado. A gente sabe que a pessoa não vai cumprir a sua palavra, mas a gente dá uma chance para ela. Por que a gente faz isso? Porque a gente é bobo? Não, porque a gente ama e quer dar uma oportunidade para essa pessoa. Aconteceu isso essa semana conosco aqui, não vale a pena ficar contando. A gente dá um crédito e é muito interessante, você dá poder para a pessoa e a pessoa ela se revela, ela mostra na verdade o que ela quer e quem ela é. Então preste atenção nisso. O amor sempre leva a gente à ação. É por isso que a gente ainda permanece aqui. Porque nós o amamos. E nós só o amamos porque Ele nos mostrou a verdade do amor. Deus é amor e nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. E nos amou da forma mais extraordinária possível. Se entregando e pagando preço. É porque o pecado tem um preço. E o preço do pecado foi a morte de Jesus por mim e por você. Que Deus te abençoe. Semana que vem estaremos juntos de novo, fazendo conversas e conexões com as Escrituras.